1 a 6, a gente vai ler esse texto da Bíblia. Por favor, se você não tem uma Bíblia e quer ela, é só você levantar a sua mão, a gente vai te entregar uma Bíblia onde você está. Aqui a gente mantém a sua mão levantada, que vai já estar aberta ou marcada no nosso marca-texto, lá no marcador de livro, nesse livro, que é um livro da Bíblia chamado Tiago, escrito por esse homem chamado Tiago, no capítulo 5, que você vai ver o número grande, o 5, e depois os numerozinhos menorzinhos perto do 5 são os versículos, que é de 1 a 6. Alguém não recebeu a Bíblia que ainda deseja? Tiago ali. Tiago, 5, de 1 a 6. Tiago 5, de 1 a 6, assim diz a palavra de Deus. Agora prestai atenção, vós ricos. Chorai, lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e as vossas roupas ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntados tesouro nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Texto apropriado para os nossos dias, não é? Uma amiga minha que falou o seguinte: toda vez, Felipe, que eu ligo o jornal, o noticiário na televisão, é terrível, porque você tem praticamente 3 notícias. Primeiro, corrupção na Petrobras. Aí você fala assim, não quero saber disso. Ok, tem uma outra notícia, Estado Islâmico. Aí outra notícia mais regional, a falta d'água. Mudou um pouquinho, mas esse era um cenário, ainda é um cenário bem recente. Você liga, você tem praticamente 3 desgraças todo o domingo. E a gente precisa tocar, não no assunto do Estado Islâmico, até que falamos há pouco tempo, e não necessariamente na questão da falta d'água, mas esse assunto da corrupção, que é forte e, não por coincidência, mas a gente acredita pela jesuicidência, o texto que a gente está falando hoje, o texto de Tiago, fala sobre essa questão da justiça de uma maneira muito firme, de como Deus olha para a justiça, de como Deus olha para a injustiça, na verdade, de como Deus olha para ações como essas, tão terríveis, tão complicadas, que a gente não pode deixar de ver que a Bíblia tem coisas a falar sobre esse assunto. Agora, quero fazer um parênteses antes da gente entrar nesse assunto. Porque hoje em dia, qualquer vez que a gente fala sobre política, a gente está vivendo uma polarização tão grande que é sempre complicado falar nesse assunto, porque corremos o risco de sermos partidários. Coisa aqui que no púlpito nunca serei. Isso quer dizer que se você critica o governo, a impressão que dá é que assim, a pessoa está criticando o governo, quer dizer que ele é um fã fanático do governo anterior, né? Se você critica a Dilma hoje, quer dizer que você tem uma bandeira I love FHC de todo o meu coração, toda a alma, força e entendimento. Parece que você está falando mal de um, você está necessariamente falando bem do outro. Se você fala hoje sobre corrupção, a impressão que às vezes, muitas vezes a gente tem, e aí o Facebook e as mídias sociais falam muito disso, você é um capitalista selvagem, golpista da ultradireita, se você reclama das coisas que acontecem hoje. Como eu falei aqui, eu não tenho nenhuma intenção de ser partidário aqui, de falar sobre o PT, sobre o PSDB, sobre o PMDB, sobre o PSOL, sobre qualquer partido aqui, de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo, acho que a igreja, ela não é partidária, não levanta a bandeira de um partido político como instituição, como igreja, mas ao mesmo tempo ela não pode deixar de ser profética para quem quer que esteja no poder. E quando eu digo quem quer que esteja no poder, meus queridos, preste atenção nisso, pode ser até uma pessoa que vença qualquer tipo de cargo eleitoral e que diga assim, não, eu sou um cristão. Falamos isso há pouco tempo, ela não está blindada das nossas críticas.
ela não está blindada da nossa voz como igreja profética em relação a ela, de jeito nenhum. Porque aí eu concordo com Calvino, sim, que a igreja tem que ser a consciência do Estado, falando, não polarizando a questão partidária, mas falando, denunciando, clamando, como o Tiago disse aqui, clamando por justiça. E sei que o cenário de corrupção hoje é terrível, e uma outra coisa que também, quando a gente fala do cenário atual, que leva a gente a outras discussões que são até engraçadas, que parece que é uma competição de corrupção. Você fala assim, olha, as coisas estão terríveis hoje, né? E aí parece, mas no governo anterior, ou o partido X, Y, Z, roubaram mais. Aí fica uma impressão de que é uma corrupção de quem roubou mais e quem roubou menos. Não é? As pessoas estão falando assim, vocês roubaram 3 bilhões, mas o outro governo roubou 4 bilhões. Ou vocês roubaram 3, mas o meu só roubou 2. Hã? Não interessa. Quem tem que ir para a cadeia quem roubou 20 bilhões e tem que ir para a cadeia quem roubou 10 mil reais. Ou até menos. Não é discussão aqui, por isso essa explicação antes, de quem acha de quem é mais ou menos corrupto, o governo atual, o governo anterior, o governo posterior, ou seja lá que partido for. É uma questão do que está acontecendo agora. Ou de quem começou a corrupção há mais tempo. Fica também essa discussão, né? Não, a corrupção começou agora. Não, a corrupção começou há 20 anos. Não, a corrupção começou há 30. 50. Gente, a corrupção pode ter começado em 1950, em 1500. Pode ter começado hoje, ou 2014. Não há problema. Os dois, quem começou a corrupção está condenado de qualquer maneira, seja começado antes, agora, depois ou amanhã. Não é uma competição sobre esse assunto. Mas uma denúncia, que Tiago fala aqui do mal que se faz em qualquer esfera, inclusive a do governo, e o olhar de Deus para essa situação, quando coisas tão terríveis no nosso Brasil começam ou continuam a acontecer. Estou falando de corrupção, gente, mas lembrar de uma coisa, que é a corrupção no alto escalão do governo, das instituições, de tudo isso, é só uma maneira como a corrupção se manifesta, não é verdade? É uma das maneiras pela qual a corrupção brasileira se manifesta. Porque ela é reflexo, sim, de um povo que se acostumou, de alguma maneira, a ser roubado pelos poderosos. Lembre-se disso, eu não estou sendo partidário. Sim, é o reflexo de um povo que começou, que se acostumou a dar pequenos golpes. A gente sabe disso, é um senso comum, mas a gente sabe que o que acontece lá é fruto das pequenas coisinhas que muitos de nós, infelizmente, nos acostumamos a fazer e já começamos a entender como certo, ou como parte do jogo. Reclama da corrupção lá, mas fura uma filinha aqui, não tem problema. Reclama da corrupção lá, mas faz uma negociatazinha pequena aqui, não tem problema. E é claro que tem. A corrupção em alto escalão é um reflexo das nossas pequenas, grandes corrupções o dia inteiro. Reflexo de um povo, a gente não pode deixar de falar nisso, que acha que é legal, que é maneiro, tirar vantagem em tudo. Que acha que é legal, que é maneiro viver na certa malandragem, no que tange ao assunto corrupção, aos pequenos golpes. Não é a malandragem do carioca na gingado, no jeito, não. É a malandragem de querer sempre dar um jeitinho para ser beneficiado e achar legal quando você consegue fazer isso em cima do outro. Infelizmente, essa é um reflexo, é uma cultura que a gente tem na nossa cidade, é uma cultura que infelizmente a gente tem no nosso país e que infelizmente esse texto aqui não é muito pregado quando a gente fala sobre esse assunto. Mais uma vez, gente, a visão que muitos evangélicos, muitos cristãos têm a respeito das coisas é que, olha, a minha relação com Deus é alguma coisa que acontece no domingo. Falo muito isso, mas o que é verdade. É uma relação religiosa, é uma relação devocional só. É quando eu abro a Bíblia, eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu fico feliz e vivo a minha vida de que jeito? Do jeito que eu acho legal.
E aí esquece a palavra de Deus, e cada decisão, ela é emocionalmente tomada, ou instintivamente tomada, ou intuitivamente tomada. Aí você vai fazer um negócio que sabe que é errado, mas você orou, falou com Deus e não sentiu nada no coração de ruim. Ah, Deus está mandando eu fazer. Meu querido, Deus deixou uma palavra para a gente. Eu posso achar que é terrível, que é maravilhoso fazer certas coisas, mas se eu leio na Bíblia e falo assim, cara, isso é uma abominação diante do Senhor dos Exércitos, ah, meu irmão, não tem jeito, é abominação. E não há sentimento, numa oração, não há sensação. E Paulo ainda fala assim, não pode vir um anjo falar o contrário. Nada vai tirar o valor, a autoridade da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Quer você sinta isso ou não. E eu sei que uma frase que ficou famosa essa semana, que eu achei muito interessante, mas que a gente tem que botar ela no seu devido lugar e diminuí-la também. Ele disse o procurador da República, Deltan Dallagnol, né? Tem um nome diferente, que ele falou, acho que muita gente viu a repercussão dessa frase, quem rouba milhões, mata milhões, né? Quem rouba milhões, mata milhões. Eu vi essa frase e falei assim, cara, tem tudo a ver com esse texto. Porque não é uma questão só de eu me dei bem, eu me dei bem e matei um monte de gente por causa disso. Ainda que não tenha sido com uma arma, ainda que não tenha sido foi com uma caneta, foi com a falta de uma gaze no hospital, foi a falta de dinheiro para pagar as pessoas numa escola, num hospital, a perpetuação de um monte de coisa, ou uma cesta básica que seja. Qualquer coisa, quando a gente rouba, a gente está deixando de dar isso para as pessoas. E aí, quando eu falei que ela deve ter essa frase deve ter colocado na sua devida proporção, porque a gente começa a achar que se é que a gente não rouba milhões, a gente não mata milhões, tá tudo bem. Mas na verdade, todas essas coisas acontecem porque existe uma cultura no pequeno escalão chamado nós, ou a maioria de nós, que vai se perpetuando até chegar nesse grande ambiente. Quem rouba pouco, talvez mate pouco, mas mata. Quem rouba pouco, perpetua valores distorcidos. Perpetua um modo de ser. Talvez não mate milhões, mas a gente perpetua o modo de ser. Quem rouba pouco, ou quem rouba muito, perpetua um jeitinho. Perpetua a malandragem equivocada. Perpetua esse jeito tão esquisito da gente ser brasileiro, da qual esse não tenho, e eu tenho certeza que você também não tem nenhum orgulho. Temos muitos orgulhos a respeito da nossa terra, mas esse não é um deles. Assim como os franceses, os ingleses, os americanos, os neozelandeses têm os seus orgulhos e seus desorgulhos, se é que essa palavra existe. Mas esse a gente está falando do nosso país, nós não temos orgulho. E eu acredito, meus queridos, que à luz desse texto, de tantos outros, a palavra de Deus, ela nos chama a gente para viver de uma maneira completamente diferente. É o reino dentro do reino. São valores diferentes dentro de uma escala de valores cultural equivocadamente aplaudidos e distorcidos. E quando o Tiago descreve esse texto, ele tinha dois propósitos, esse texto que a gente acabou de ler. Calvino vai falar desses dois propósitos. Ele diz, olha, para as pessoas oprimidas, porque ele está falando não só para aqueles que oprimem, para aqueles que roubam, para aqueles que corrompem, mas para as pessoas que, por algum motivo, né, pela sua condição social, estão sendo um reflexo dessa corrupção, ou prejudicadas por ele. Ele diz, olha, aguentem firme, e não invejem a fortuna deles. Esse é um dos pontos que Calvino fala a respeito desse texto de Tiago. Olha, você olha, não inveja a fortuna deles. Segundo, ele diz, aguentem firme, porque Deus é o vingador, ele é justo. Não ache que se a justiça brasileira, mundial, a justiça dos homens, se por acaso fizer um tipo de vista grossa, se não acabar nada, se rolar pizza no final, dessa ou de qualquer outra situação, de qualquer outra corrupção acontecida neste ou no anterior ou no outro, qualquer governo, se isso tudo acabar em pizza, não se esqueçam, é o que o Tiago está lembrando a gente aqui, existe um justo juiz, da qual ninguém pode escapar. O que rouba milhões e o que rouba muito pouco. Ninguém escapa do justo juiz. E eu acrescento que eu acho que esse texto também é uma palavra para quem corrompe,
no grande e no pequeno escalão, para todos nós, gente, estamos de alguma maneira imbuídos nessa cultura, se arrependam, porque o conforto hoje é a eternidade sem Deus, porque a tranquilidade hoje é um tormento eterno. E você vê que até agora eu não usei a palavra rico, que é uma palavra que, Tiago, se você leu esse texto comigo, você vê que ela é amplamente citada, o rico, a riqueza. Porque Tiago, gente, não está falando necessariamente da riqueza em si. O problema não está nela, o problema está na riqueza que é contaminada, ou seja, ele é fruto da corrupção. O problema está na riqueza que é exploradora, eu tenho tudo e vocês não têm absolutamente nada. O problema está na riqueza que ela é egoísta, que só pensa em si. É essa riqueza que Tiago está condenando. Ele está dizendo, o problema está nessas coisas, não está na riqueza em si. Não, senão, todos os ricos estariam perdidos, o olhar de Deus seria unicamente para a pobreza, e também pobreza seria sinônimo de santidade. E existe rico crente, existe pobre crente. Existe rico orgulhoso, soberbo, metido, existe pobre orgulhoso, metido e soberbo. E existe o rico humilde e existe o pobre humilde. E a classe média também nessas duas classes, nesses dois parâmetros aí, tudo. A questão não está no dinheiro em si, mas ele está falando da riqueza injusta por esses motivos todos e falando, isso é uma ofensa ao Deus dos eternos. Prestai atenção, vós ricos, chorai, lamentai por causa das desgraças que vão vir sobre vocês. As suas riquezas estão podres, as roupas ruídas pela traça, o ouro e a prata estão enferrujados, a ferrugem testemunhará contra vocês e devorará a vossa carne como fogo. É uma palavra dura, que um comentarista chamado Douglas Moo, ele disse, Tiago, nesse momento, se assemelha muito aos profetas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, onde ela fala antes da vinda de Jesus, bem antes, mas antes da vinda de Jesus. E naquele instante, naqueles momentos, Deus levantava homens que eram os guardiões da aliança, onde Deus se falava com eles, e eles falavam com o povo, e esses eram os profetas, que não era a pessoa que necessariamente adivinhava o futuro, mas que denunciava uma situação ruim, o juízo de Deus sobre uma nação complicada. Esse era o profeta de Deus, seja sobre Israel, o povo de Deus, ou seja sobre outra nação que estava talvez subjugando. E esses eram os profetas. E Tiago fica denunciando, falando com uma coisa muito parecida com ela. Ai de vocês, denunciando o esquema escravizador e explorador das pessoas na época. Jesus também falou muito sobre isso. Mas ai de vocês que são ricos, porque vocês já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora estão satisfeitos, porque passarão fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque lamentarão e chorarão. Lembre-se, Jesus não está falando da riqueza em si mesmo, mas deste tipo de riqueza opressora, corrupta, injusta, egoísta. Vocês estão confiando nisso tudo? Ai de vocês, porque existe sim um justo juiz. E qual o problema com essa riqueza aqui, que o Tiago está falando? Qual o problema desta riqueza? A gente vai analisar isso aqui agora. Primeiro problema é a segurança nelas. Esse é o primeiro problema que Tiago denuncia, a segurança nelas. E aí Tiago vai falar sobre 3 fontes de riqueza na época. De onde as pessoas tinham o seu dinheiro na época? Tinha 3 fontes padrões no mundo agrário, um comentarista diz. Os grãos colhidos, as roupas e os metais preciosos e joias. E Tiago começa a mostrar que a acumulação disso tudo está acabando com todas as 3. A ferrugem no ouro, as roupas nas traças e a comida acabando. Aí ele vai falar assim, mas ouro não enferruja. Assim, essa questão aqui é muito mais uma figura de linguagem. A ideia da deteriorização, daquilo que depois que a pessoa morre não serve para mais nada. E que no Antigo Testamento já começou a virar um ditado.
uma maneira de se falar, daquilo que depois acaba não prestando mais, apesar de saber que o ouro não enferruja desse jeito. E Calvino, comentando esse texto, mais uma vez, vou falar dele, ele diz o seguinte, Deus não designou o ouro para a ferrugem, nem as roupas para as traças, pelo contrário, ele as projetou como auxílio para a vida humana. Ou seja, as pessoas estavam acumulando, e essa acumulação demonstrava o que, meus irmãos? A nossa idolatria em relação a essas coisas. Porque segurança nessas coisas acaba sendo uma denúncia da nossa idolatria. A ideia é que ficou tão obcecada em ter aquilo, porque sem aquilo eu não sou nada, sem aquilo eu estou inseguro, obcecado com a sua segurança, guardou todo o dinheiro, com medo de perder, sempre querendo mais e mais e mais e mais, o que ele diz, tudo isso acabou no final apodrecendo. Denuncia a nossa idolatria, que a nossa segurança está nessas coisas. Em segundo lugar, ela denuncia o nosso desamor. Essa acumulação, essa segurança denuncia o nosso desamor. Porque além de ficar agarrado com aquilo, de todos os jeitos, a gente está impedindo a outras pessoas de se beneficiar daquilo. Se você queria tanto se sentir seguro, tendo mais e mais e mais e mais, e sabe o que aconteceu? Você não estava seguro. Jesus uma vez vai falar assim, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Você está sentindo o cara, e aí, quando pedirem a sua alma, você vai dar quantas barras de ouro? Você vai dar quantas blusas? Você vai dar quantos cheques pré-datados? O limite do cartão de crédito não funciona nesse momento. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Que além de isso ser uma falsa segurança, você acaba não compartilhando de uma maneira saudável, equilibrada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de uma maneira saudável, equilibrada, com outras pessoas que precisam, porque é isso que o Calvino vai dizer. A roupa, ela foi feita para ser vestida. E se a gente tem tanto, que está tudo guardado e não está sendo vestida, isso não poderia, como um gesto de amor, abençoar outra pessoa? Denuncia a nossa idolatria, denuncia o nosso desamor, denuncia a nossa relação com a eternidade. Porque no final ele tem uma palavrinha, tende juntado os tesouros nos últimos dias. Últimos dias é uma expressão bíblica que fala, que comporta, é um tempo entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio, há 2000 anos atrás, e a segunda vinda de Jesus, que ainda não aconteceu. Jesus um dia voltará. Então esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda se chama últimos dias, ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias, não agora, mas desde que Jesus veio até ele voltar, que nós não saberemos a data. Então ele diz, vocês estão nesse tempo juntando tesouro. Ele fala, qual é a relação que a gente tem com a eternidade? Porque na verdade isso tudo acaba mostrando que a gente está se preparando para quando? Para hoje e só hoje. Nossa relação é com o tempo só, não é com a eternidade. Onde está o nosso coração? Nas coisas que são eternas ou nas coisas que são temporais? Não é um pedido louco para você chega em casa agora, vende seu apartamento, mora na rua, dá para os pobres, não usa roupa nenhuma, ou só uma roupa nenhuma de jeito nenhum, né, gente? Mas só uma. Não é esse tipo de coisa, claro que não, tem uma responsabilidade nisso tudo e certo conforto. A gente vai falar também um problema, vai falar sobre essa questão, mas é que às vezes a gente está se preparando só para esse tempo, não se prepara para a eternidade, não ama aqueles valores. Eu lembro que quando era criança, na igreja da Gávea, descendo ali as escadas, tinha um pôster em inglês, aí eu pedia para minha mãe traduzir, de um versículo que, de tanto eu ver a vida inteira, ele ficou marcado, que é o 2 Coríntios 4,18, ele fala, nós não fixamos, Paulo diz, não fixamos o nosso olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. A nossa relação com as coisas eternas, elas estão presentes com a gente hoje, ou elas têm a ver só com a eternidade? Porque o que Jesus nos chama é que a gente tem uma relação com as coisas eternas hoje, e não só quando a gente estiver com Ele eternamente. Qual o problema dessa riqueza, gente? A gente falou sobre a segurança nelas. O segundo problema é a ganância. O versículo mais libertário, mais revolucionário da Bíblia.
o salário que desonestamente deixais de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama, os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu acredito que há chefes, patrões, que não entenderam esse versículo, porque ele nos chama a gente a viver como cristãos no nosso ambiente de trabalho, especialmente aqueles que têm essa liderança e esse poder. E para a gente entender a situação na época, outro comentarista diz que o que aconteceu naquele tempo foi que houve, a sociedade era dividida, muito diferente dos nossos dias hoje, em algumas pessoas sendo proprietários de grandes terras, algumas pessoas, e poucas pessoas, e muitas pessoas dizendo, sendo aqueles que eram os diaristas ou jornaleiros que trabalhavam nessa terra. Não é o jornaleiro que vende jornal, né? É que trabalha por jornada. E o salário era dado diariamente. Jesus, inclusive, conta uma parábola dos trabalhadores na vinha que depois vão receber o seu dinheiro no dia a dia. Era assim que a sociedade se configurava naquela época. E o dinheiro era o pão nosso de cada dia, mesmo nos dá hoje. Não era um salário mensal, não existia um crédito. Caso você, por exemplo, o dinheiro acabasse agora um pouquinho no final do mês, eu tenho um limite no meu cartão, eu posso conversar com o meu banco, com o gerente, todas as coisas que a gente tem hoje, que são facilidades, ainda que sejam, às vezes, muito exploradoras, naquela época era o seguinte, acabou o dinheiro, ponto final. Tem que viver, sim, da esmola ou de alguma benesse de alguma pessoa. E o que Tiago está dizendo? Que é óbvio que aqueles que eram proprietários da terra, era tranquilo se um dia eles ficassem sem suposto salário, porque eles tinham as coisas ali guardadas, o dinheiro guardado. Mas para um trabalhador, para um diarista daquela época, população super comum, um jornaleiro daquela época, não dava. Ou você recebia o dinheiro hoje para comer, ou se você não recebesse o dinheiro hoje, não tinha, e tinha que contar com a boa vontade de alguma outra pessoa que pudesse compartilhar um prato de refeição com você. E Deus é muito sério. Vocês deixaram de pagar aos trabalhadores as coisas que eles colheram nos vossos campos. E esse clamor desses ceifeiros, olha o que ele diz, ele chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deuteronômio fala isso, não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele um dos teus irmãos, seja dos estrangeiros na tua terra e dentro das tuas cidades. Achei interessante isso, não é a nossa realidade muito aqui, mas ele fala a respeito do estrangeiro. Tem aquela ideia assim, o estrangeiro já não tem muito direito, porque está aqui, no Brasil isso não acontece muito, mas nas nações mais desenvolvidas, então, se a gente não pagar o estrangeiro, ele vai recorrer a quem? Ele já está aqui legal mesmo? Talvez a justiça humana não olhe para ele, mas Deus olha, não oprimirás ele, seja ele um dos teus irmãos. Interessante, vou traduzir, seja ele um crente, seja ele um pagão, seja ele de outra religião, seja ele um brasileiro, seja ele um haitiano, seja ele do que for, com justiça ou sem justiça humana, não oprimirás a vida dele. Tu lhe pagarás o salário no mesmo dia, antes que o sol se ponha. É claro que essa é uma configuração daquela época, de como a coisa acontecia, dado esse contexto que a gente acabou de falar. Pois ele é pobre e está contando com isso, para que não clame o Senhor contra ti e estejas tu em pecado. Pecado não é só nas coisas sexuais, pecado não é só as nossas invejas, pecado não é só são essas coisas que a gente está acostumado a falar, mas esse tipo de opressão, é o que a Bíblia diz, é também isso, o esquecimento do pagamento, não por esquecimento, é óbvio, mas por uma questão de opressão, é um pecado do qual Deus está olhando e fala assim, não faça mais isso que eu sou o juiz. Como eu disse, não era um esquecimento, porque ele sabe que assim, se eu deixar de pagar, onde o pobre vai recorrer? É ninguém. Não vai acontecer nada comigo mesmo, eu sou poderoso, eu consigo esmagar ele com tranquilidade. Não vai recorrer, então deixa ele de pagar, mas é a lembrança de quem é o nosso juiz. Paulo vai falar muito isso quando ele fala da relação de trabalho. Para os patrões,
e para os empregados, seja de qual for, não é uma questão de quem é melhor, de quem é pior, para ambos trabalharem como se quem fosse o nosso chefe, Deus. É uma mudança de olhar para a relação com o empregado. Entenda bem, não é falta de hierarquia, mas é dignidade. Não é não pensar em lucro, que aqui não é, o dono não tem que ter lucro, de jeito nenhum, não é isso, mas é justiça. Não é para aqueles que são os proprietários das terras na época, né, deixar de olhar para o seu lado, porque tem que olhar para o seu lado também, mas é uma generosidade possível. O que eu chamo de uma generosidade possível? Porque não é para você olhar se você tem uma empresa, se você tem alguma coisa assim, fala assim, pô, lê esse texto, então a pessoa, tem um funcionário meu que ganha o salário mínimo hoje, né, eu vou assinar um decreto, ele vai ganhar R$3.000 por mês. Porque isso talvez fosse o possível para ele sobreviver. Eu acho que a gente não teria nenhum empreendedor no Brasil, né? O que eu chamo de generosidade possível é você ir além daquilo talvez que as outras pessoas, isso seria revolucionário no mercado de trabalho. Eu e Rafaela estávamos conversando isso essa semana. Se um funcionário, se uma empresa, um cristão consegue olhar assim, qual é a média aqui? Será que a gente não pode dar um pouquinho mais? Será que a gente não pode beneficiar um pouquinho mais? Será que a gente não pode começar como alguém que tem uma influência na sua empresa, seja você um dono ou alguém que tem uma influência lá dentro, um cargo, será que a gente não pode influenciar para que outras pessoas que talvez não tenham importância nenhuma dentro do quadro da empresa possam ser beneficiados? Será que a gente não pode alguma coisa para além da média? Alguma coisa que brigue, que lute seu tempo, que não vai beneficiar você, mas que você como cristão, numa posição de influência, consegue ganhar para os outros. Que revolução a gente teria no mercado de trabalho se os cristãos pensassem e agissem assim. E não mais aquela história de, né, vamos chegar que sou cristão no trabalho. O que a gente vai fazer? Vai fazer reunião de oração no trabalho. E especialmente negociar com o chefe para que as 8 horas de trabalho corrido mais a hora de almoço só ser 7h30, porque 30 minutos a gente vai exercer o nosso direito constitucional de expressar a nossa religião. É muito mais do que isso. Faça isso, aliás, faz depois ou antes do trabalho, não faz durante não. Mas faça a sua reunião de oração, faça o seu trabalho de evangelização, tudo isso, bênção. Mas se a gente pudesse ser mais justo, os valores de Deus, a visão de Deus, a cosmovisão de Deus para dentro do nosso ambiente de trabalho, inclusive podendo ser mais generoso dentro de uma possibilidade brasileira, que a gente sabe, gente, por favor. Porque o risco de negócio de quem é o dono, sim, há meritocracia, sim, precisa de ter incentivo, ninguém é chamado para tratar ninguém como coitadinho, principalmente se a pessoa é um mau funcionário, mas é um outro olhar que se tem, de dignidade, de justiça e de uma generosidade possível, e não fazer isso é pecado. Qual o problema com essa riqueza? Ela é egoísta e é centrada em nós. Esse é outro problema que Tiago diz. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo os vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. É uma discussão sempre interessante, que chama a gente para um equilíbrio. Sabe por quê? Quando o Tiago vai falar isso, vai falar assim, ó, vocês só viveram no prazer, vocês só viveram na delícia, com a ideia de que vocês só pensaram em vocês. E por que eu digo que essa é uma discussão interessante, que faz a gente pensar mesmo? Porque a gente precisa ter culpa em ter algum tipo de prazer ou algum tipo de luxo? A gente deve ter culpa quando a gente vai a um bom restaurante, sabendo que tem muita gente passando fome? A gente deve ter culpa porque a gente quer trocar o ar-condicionado da nossa casa por um menos barulhento, enquanto tem gente que não tem nem onde morar? Eu acho que não. Porque o dinheiro é para nós também. Entenda bem. Que a gente pode sim sentir o prazer nessas coisas. Sim, a gente pode desfrutar das coisas, do privilégio que Deus nos deu, se Ele nos deu, de fazer coisas prazerosas aos nossos olhos,
que nós gostaríamos que todo mundo tivesse, que eu não gostaria de fazer parte, aí sim, de uma camada, de um extrato social que tem acesso às coisas, e o meu prazer é ter esse acesso às coisas enquanto os outros não têm. Quiséramos todos nós, que todos nós pudéssemos ter acesso a essas coisas, mas se a gente pode ter, que a gente sinta o prazer, que a gente sinta a alegria, mas que a gente lembre do fundo do nosso coração que a gente não pode ser egoísta, que a riqueza não sirva somente a gente. Que a questão toda não é se você vai a um restaurante, mas se você reparte também com quem não tem. A questão toda não é se você viaja, mas se você consegue dar algum tipo de acesso às pessoas, algum tipo de coisa para elas, se você, o seu coração se compadece com isso também. E esse tema, gente, eu acho que é muito, muito, muito sério, porque o amor às riquezas, ele não é denunciado pela nossa fala. Alguém ama as riquezas e faz a riqueza dos seus ídolos? Por favor, levante a mão. O parâmetro não é o que a gente diz. O parâmetro é a maneira como a gente gasta e como a gente também partilha os nossos recursos. Aí sim é uma denúncia se a gente está vivendo puramente, egoisticamente, só para a gente, ou a gente também tem a capacidade de perceber que se Deus nos deu, é para a gente também, com sabedoria, sem loucura, no tempo certo, compartilhar com quem não tem. Ezequiel 16:49, quando fala de Sodoma e Gomorra, né, ele diz: essa foi a maldade da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, tiveram fartura de provisão e prosperidade, despreocupada, mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado. Lembra de Sodoma e de Gomorra? A gente sempre pensa numa situação de promiscuidade sexual. Mas Ezequiel, o profeta, diz: o grande problema delas era que tiveram muita provisão, muita prosperidade, mas nunca ajudaram ninguém, nunca se compadeceram. Aí sim, abaixa a ganância. Gaste com prazer, mas abaixa a sua ganância. Olhe para a sua família, mas olhe para quem também não é a sua família e sofre por não ter as condições que a gente tem. Ah, se a Zona Sul conseguisse olhar melhor para esse texto. Ah, se a gente conseguisse olhar. Qual o problema com a riqueza? E é o último, gente. Ela é opressora e ela é mentirosa. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. E esse verbo aqui, condenado, ele está falando de uma questão legal mesmo. Vocês levam o justo aos tribunais, vocês levam o simples, o pobre, e fazem de tudo para destruí-lo, pensando somente numa coisa, no seu próprio bolso, e usam do seu poder, e usam da sua condição para conseguirem o que querem, destruindo quem não pode se defender. Então, além de ter mais e mais e mais, além de ter mais do que a média, o que você faz? Acaba condenando quem tem, injustamente, para tirar deles ainda um pouco mais daquilo que eles não têm. Isso tudo baseado o quê? Na nossa situação. Você sabe com quem você está falando? Isso não vai me pegar. Eu sou o poderoso da história. Eu sou o bom da história. É isso que acontecia na época. Somente nessa época. Eu sou o fera aqui. Não vai. Essa justiça é para eles. Para ralé. Para os simples. Para os pobres. Isso não chega até a minha tenda. Então posso chegar, fazer acontecer, porque no fundo eu sou amigo do juiz, eu sou amigo do procurador, eu sou amigo do advogado, eu pertenço a uma manada da sociedade, onde nada, onde eu sou um intocável. E você sabe que você está sendo injusto, mas pela tua posição, era o que na época dizia: vocês condenam e matam o justo, e a sua riqueza vem daí, da opressão e da mentira. Eu sei de tudo isso, e aí eu já concluo mesmo. Mas eu com isso, primeiro, resista à paixão de se corromper. Resista a essa paixão de se corromper.
Porque eu acho que a corrupção, nesse sentido, ela vem sorrateiramente, convence a gente, mas vão ser mais R$1.000, mais R$500, mais R$1 milhão, e vai tentando a gente se convencer, mas é só um gesto, é só uma caneta, é só uma falta de olhar, é só não olhar ali. E a coisa vem, resista. Você sabe o que é interessante? Deixa eu te falar de um homem que viveu nessa sociedade corrupta, que era poderoso, que tinha poder de ser muito mais do que qualquer um de nós todos, mas ele passou por essa vida incólume, sem pecar e sem se deixar seduzir por esse tipo de opressão e esse tipo de corrupção. Esse homem é Jesus. Ele pisou onde a gente pisou, num terreno difícil naquela época. A gente fala dos nossos tempos, aquela coisa que a gente falou, sempre a gente acha que hoje é difícil, na época de Jesus era tranquilo, as pessoas eram bucólicas. Tempo bucólico, inocente, tranquilo. Não era, nada disso. Sanguinário o tempo. E Jesus passou por aquilo tudo e foi fiel a Deus. Jesus não pecou. E esse é um exemplo que a gente tem que ter a respeito da figura, da pessoa de Jesus. O homem que passou por tudo isso sem pecar, para dizer também para a gente, é possível. Não foi só para isso que Jesus veio. Ele veio principalmente para nos... E esse é o primeiro lugar, e essas são as notícias do Evangelho, guarde isso. Ele veio em primeiro lugar para nos religar com Deus, porque só é possível a gente passar por essa vida e resistir às paixões, ainda que a gente saiba que uma hora ou outra a gente vai pecar, mas só é possível resistir às paixões se nós formos reconectados com Deus. É uma força de resistência que nós não temos, mas essa cruz tem. Por isso a gente precisa se reconectar com Ele. E para se reconectar com o seu Criador, eu quero dizer especialmente para você que veio aqui pela primeira vez, que ainda não se decidiu por Jesus como centro da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, que só é possível você se reconectar com o seu Criador, se tornar um filho de Deus, quando você acredita no seu pecado, em primeiro lugar, que você pelos seus próprios esforços não chega a Deus, que você por natureza é um homem separado de Deus, que você herdou esse rompimento com Deus, de que o ser humano ele é assim. Ele não nasceu um filho de Deus, ele nasceu separado de Deus, ele nasceu em pecado, ele nasceu distante, ele nasceu incapaz de chegar até Deus pelos seus próprios esforços. E o que Deus fez? Deus se chegou até a gente e mandou Jesus, que ele falou assim, o ser humano não vai conseguir chegar até mim, e vai ser sempre esse homem corrupto, e não vai conseguir resistir à paixão de se corromper. Vamos resolver o problema do ser humano. Vamos reconstruir o ser humano. Como? Ele precisa se reconectar comigo, com Deus, com o Pai. Ele precisa se reconectar. E para isso ele precisa tirar dele o problema dele. Porque ele precisa tirar do ser humano a fome que ele tem por fazer as coisas erradas. Essa fome. E Deus tira o nosso pecado, coloca em Jesus Cristo, e Jesus Cristo morre para dizer, olha, está tudo perdoado. O que você fez, o que você faz e o que você fará. Os pecados que você tinha, que eram uma ofensa, que são e que eram uma ofensa contra Deus, Jesus levou na cruz. Tudo isso para te salvar. O que é essa salvação? É a reconciliação de Deus com o homem, do homem com Deus. Foi para isso. Ah, mas pastor, mas depois que a gente é perdoado, a gente ainda sente a paixão? Sente. A gente vai lá lutando. Mas a graça de Deus começa a atuar em nós para que a gente seja uma nova criatura, capaz de resistir à paixão de se corromper. Resista essa paixão, e só é possível quando você recebe Cristo no seu coração. Segundo lugar, não inveje as riquezas. Olhe para o seu tesouro maior. Que é uma coisa que volta e meia a gente começa a olhar, a invejar o que o outro tem, a invejar aquilo. Não inveje. Olhe para a eternidade. A gente está aqui de fato, lembre disso, de passagem. E a nossa passagem aqui não é para fazer a nossa tenda, é para abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso país, abençoar as pessoas, porque a nossa grande morada, a nossa grande cidade se chama Nova Jerusalém, e é para lá que eu e você vamos, se tivermos Cristo no nosso coração. Terceiro lugar, trabalhe.
Porque esse discurso de compartilhar, compartilhe, dividir, paranã, paranã, é sempre uma coisa interessante, mas não deixa ninguém ficar acomodado, não. E não se acomode na esperança de que alguém compartilhe com você. Corra atrás também, meu irmão. Vamos fazer desse país, vamos fazer dessa cidade, uma cidade mais próspera também, fruto não somente da gente compartilhar as coisas, mas da gente trabalhar com mais afinco, da gente trabalhar com mais inteligência, da gente trabalhar com mais esforço, porque o nosso olho é abençoar as pessoas através do nosso trabalho. Isso é muito crente, não é só calvinista não, é muito crente. Eu sirvo a Deus quando eu trabalho direito. Eu abençoo as pessoas assim. Mas seja generoso, porque Jesus também foi muito generoso com a gente. Como eu falei, Ele nos viu e nos abençoou com a salvação, quando nós ainda éramos pecadores. Ele olhou para a nossa miséria, olhou para a nossa indiferença, e foi extremamente generoso, nos abençoando e morrendo na cruz por nós. Quanto mais nós não devemos fazer isso pelos outros. Sigamos esse mesmo exemplo da generosidade. Patrões, na relação com o empregado, só lembrando, dignidade, justiça, generosidade possível. É óbvio que eu não vou deixar de, além de tudo isso, deixar um dever de casa para você hoje. Tá bom? Olha para o seu armário. Olha para a sua despensa. Olha para os seus brinquedos, seus filhos, claro. Olha para o seu banco. Esse eu sei que é o lugar que você menos quer olhar, né? Olha para os seus talentos. Eu quero que você se faça essa pergunta e, obviamente, o dever de casa é a resposta e uma ação. O que está ali, nesses lugares, que poderia estar em outro lugar? O que está ali que poderia ajudar outras pessoas? O que está no seu armário, na sua despensa, brinquedo, no seu banco, no seu talento, alguma coisa que está onde está, e as traças estão corroendo, está apodrecendo, está ali, e você não posso deixar de ter isso, porque pode ser que a moda dos anos 15 voltem daqui a 40 anos. E aí você não posso perder uma peça preciosa no meu armário. Porque pode ser que tenha o dia da roupa X e essa vai caber certinho. Você sabe o que eu estou falando, né, gente? A gente sempre tem uma desculpa para não dar as coisas que a gente pode compartilhar. O que é que está ali que poderia estar em outro lugar, que poderia ajudar as outras pessoas? Esvazie-se do que você não precisa e que pode abençoar outra pessoa. Aí não é uma reflexão só, eu estou te chamando para ação. Essa semana, a gente pode fazer isso. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me vem é roupa, que acho que talvez seja a coisa mais fácil, mas talvez nas compras do seu supermercado. Se estiver comprando, compra para você e de repente para mais alguém que de repente trabalha na sua casa, alguém que você passa uma necessidade no seu trabalho. Assim, tem uma oferta, às vezes pode ser o seu banco, eu quero ser generoso, quero abençoar uma pessoa, quero abençoar um irmão, quero abençoar a pessoa que está passando dificuldade, eu quero fazer isso essa semana. Ou eu, na verdade, não queria não, mas eu fui desafiado a fazer e eu vou responder a isso, porque quando a gente se desprende, gente, e aí vamos falar desse outro lado, a gente parece que fica mais feliz. Compartilhar gera felicidade dentro da gente. E um desafio para você. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui agora. Entra no site. Além de tudo isso que eu falei, chama Visão Mundial. Deixa eu só fazer uma pergunta ao contrário. Quantos aqui não conhecem a Visão Mundial? Não conhecem? Pode levantar a mão sem vergonha, tá? Visão Mundial é uma instituição cristã muito antiga, que faz uma relação de apadrinhamento com crianças e de desenvolvimento social, emocional, espiritual em crianças em situações complicadas. A Visão Mundial não é brasileira, não sei a origem, creio que seja americana,
mas ela abrange o mundo inteiro e tem os seus focos no Brasil, na América Latina, na Europa, na África, em qualquer continente. E ele tem ali um plano de R$ 50 mensais para você ler. E você pode abençoar uma criança a se desenvolver e a sair de uma situação de risco. E você apadrinha ela. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas isso, entra no site. Visão Mundial. E quem sabe, além de todas essas coisas que talvez sejam mais imediatas que você pode fazer como um exercício de desprendimento, isso também não se torne um exercício mensal de desprendimento para abençoar a vida de uma criança numa instituição absolutamente séria, que é a Visão Mundial. Muito séria, muito antiga. Estou aqui falando de púlpito porque estou falando dela. Não falarei de todas, mas dela eu falo. Pense nisso. A gente pode compartilhar melhor. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor todo o nosso